O Secovcast de hoje vai falar sobre a gestão de pessoas nos condomínios. Condomínios têm dos mais diferentes tamanhos, número de apartamentos, casas, também número de pessoas. Alguns deles têm uma população que chega a uma cidade pequena. Outros são tão pequenos que quase parecem um agrupamento familiar. Mas os condomínios têm funcionários, gestam situações que têm uma legalidade ou não para se discutir em cima disso, o que é certo, o que não é. E para conversar sobre esse tema, eu tenho uma pessoa que é perfeita. Advogado, especialista nessa gestão de pessoas em condomínio. Ele também tem uma empresa que terceiriza serviços dentro dos condomínios. E ele é síndico. João Paduan, que está aqui comigo no Secovcast. João, obrigado por aceitar o meu convite, obrigado por estar aqui. Agradeço, Gilson, foi um prazer ser convidado, tá? Fiquei muito feliz. E que eu puder ser útil aqui, pode... Cara, você é muito útil por várias coisas. Primeiro, assim, uma coisa que eu achei interessante na busca de você, que até a gente começou aqui a conversar antes da nossa entrevista, é que condomínios têm um número variado de funcionários. Tem condomínios que são imensos, às vezes tem vários funcionários, tem o tamanho de um bairro, alguns têm um poder aquisitivo maior, acaba contratando para vários serviços dentro de um condomínio, outros são mais simples, são pequenos, às vezes tem até uma certa informalidade. Você que tem essa experiência, os condomínios são muito diferentes quando você pensa no número de funcionários, pessoas, gestão de serviços? Totalmente, porque depende muito. Tem condomínios, por exemplo, que tem uma torre só, 30 apartamentos, uma pessoa consegue fazer tudo. Eu tenho outro que tem 500 unidades, 6 blocos, 7 blocos, até 12 blocos. Nossa, cara. Então a dinâmica muda 100%, 100%. Desde do trato com a pessoa, o tipo de pessoa que você manda, o cronograma, tem que ser trabalhado para cima do condomínio. Então a gente se adapta ao condomínio em si. E você brincou com um termo que eu adorei. Se você engiu esse condomínio, parece que é um aquário de gente, né? É um aquário social que você pode pesquisar. Por exemplo, lá vai ter diversos tipos de pessoas. De muitos tipos, assim, classe social, pessoas que provavelmente na rua não conversariam, não estariam juntas, mas moram uma em cima da outra. E ali você consegue medir bem como que a sociedade funciona, né? Num aquário, porque é diminuto, pequeno. É como se você tivesse um aquário cheio de peixes de espécies diferentes circulando no mesmo lugar, né? Exatamente. E aí você consegue medir isso, né? Ter uma noção de como que é feito. Porque conflito em condomínio acontece bastante, eu acho que é por conta desse choque, né? Você tem uma empresa que presta serviços, terceiriza, né? Aí é barato porque, de certa forma, você tem uma experiência com demandas dentro dos condomínios, né? Sim, hoje das mais diferentes. Nós temos 70 colaboradores, trabalhamos com 40 condomínios. Então, assim, a demanda é grande. A gente já passou por muita coisa e cada condomínio é diferente. É como se fosse uma pessoa diferente. Uma coisa legal, né, do João, o João deu um curso no Secov sobre gestão de pessoas no condomínio, os cuidados que a gente tem que ter na administração de pessoas. Eu quero tocar nesse assunto agora, João, porque é o seguinte. Eu moro no condomínio. Você, inclusive, é síndico de um. Né? E você conhece N condomínios, né? E os condomínios têm pessoas que trabalham nesses condomínios nas mais diferentes funções. A figura do porteiro, tem a figura do zelador, tem a figura das pessoas que fazem a limpeza. Alguns serviços, né, são contratados de terceiros, tem lá a pessoa que vai subir lá no prédio para arrumar a antena, um encanamento, enfim. Quando um síndico está à frente de um condomínio, ele está à frente de uma empresa, quando ele tem esses funcionários que ele contrata, a gestão dessas pessoas, tem que tomar cuidado, João, com o quê? Basicamente com tudo. Eu sempre gosto de falar que, assim, numa empresa grande, tem o financeiro, tem o administrativo, tem a contabilidade. Cada pessoa vai gerir uma parte, enquanto o síndico faz tudo. O síndico ele é responsável por toda a gestão do condomínio. Então, desde a contratação das pessoas, o que elas vão fazer, a função, é sempre ele que coordena. Então, ele com certeza está à frente de uma empresa. Tem o CNPJ, tem, vamos dizer aqui, sócios, que são os moradores, e ele está ali para gerir aquilo. Então, com certeza, a responsabilidade é muito alta. Porque tem uma coisa que ele administra. Você colocou um dado interessante. O síndico é eleito. Uma via de regra, o síndico é eleito, ele é eleito pela maioria das pessoas, ele está à frente, né, de um condomínio do qual ele é. É uma coisa engraçada.
Ele administra o lugar que as pessoas moram. Sim. E é representante das pessoas. Exatamente. Só que ele gesta também conflitos entre essas pessoas, e ele tem pessoas que são seus funcionários que devem estar, né, subordinados a ele como se ele fosse o dono de uma empresa. Exatamente. Mas ele não é o dono de uma empresa, porque ele tem uma pequena unidade dentro dessa empresa, né? Como é que ele pode gerir da melhor forma as pessoas que ele tem, os funcionários que ele tem, diante das demandas que ele também tem das pessoas que ele representa? Não? A melhor forma é buscar conhecimento. Igual eu falei, hoje o síndico pode ser desde um grande empreendedor até uma pessoa mais simples que teve a vontade de ser síndico. E nesse caso ele tem que buscar o conhecimento, em saber o que uma faxineira pode fazer. Vai na internet, busca o CBO. O que o zelador pode fazer? O CBO que é a descrição de função. Exatamente, isso. O que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Um zelador pode fazer vários serviços, enquanto a faxina, só a limpeza. O zelador pode talvez pintar ou fazer um reparo, pintar aquele reparo, pode ficar na portaria uma horinha ali, a faxina não. Só que para você saber disso, tem que ter o conhecimento, entende? Muitas pessoas terceirizam, para não ter que ter essa dificuldade. Porque da empresa terceirizada, ela vai se responsabilizar por isso, né? Vai falar, vai cuidar, mas alguns síndicos gostam de ter a pessoa ali. Então, tipo, ele mesmo contratar, sendo funcionário do próprio condomínio e tal. Para ter esse poder de mando, poder pedir, exigir, mas tem que ter o conhecimento, porque senão ele vai provavelmente entrar num passivo trabalhista. Tem um perigo que é interessante quando você faz a comparação do condomínio com uma empresa. Na empresa, por si só, ela já é muito formal, ou pelo menos culturalmente, ela tem uma hierarquia, tem uma regra, tem uma função. Se eu contrato o João para o meu RH, contrato o Pedro para o meu financeiro, contrato o José, a Maria para o meu comercial, a gente está cumprindo papéis distintos dentro de um ambiente cuja empresa vende um serviço ou vende um produto. Beleza, tranquilo. O condomínio não vende nada, ele está administrando gente ao mesmo tempo, né? E de uma certa maneira, famílias, você mesmo colocou, famílias que normalmente não se encontrariam no trabalho, na área de lazer, não são parentes, mas vivem ali. Né, fisicamente agrupadas. Né? E a gestão desse tipo de empresa, de empreendimento, ele beira entre o profissional e o familiar. Tem hora que ser síndico ele escorrega nisso, porque, de certa forma, ele está gestando uma empresa. Sim. E ele tem que lidar com funcionários como qualquer dono de uma empresa, de um empreendimento lida. E de vez em quando ele escorrega na coisa do estamos em família, vamos na informalidade, isso é perigoso. Assim, para começar, síndico nunca é só síndico. Síndico, ele é síndico e igual eu. Sou síndico, e sou morador advogado, tenho empresa e sou morador. Então, a pessoa que se torna síndico tem que entender que ela vai assumir uma responsabilidade muito grande. Um condomínio é como uma empresa, exatamente. Ele tem toda aquela burocracia, tudo. O livro, a ata, tem as assembleias, tem no Código Civil, ele é regrado, então ele é extremamente... tem uma complicação para mexê-lo, né, para mexer nele. E esses escorregões que as pessoas acabam tendo, pode sim acontecer por morar ali, por conhecer o pessoal, por as pessoas não reclamarem do síndico, sabe? Deixar, tá fazendo um bom trabalho, tudo certo, toca aí. E a pessoa vai criando um pouco, talvez, de comodismo. E pode acontecer, sim, E tem aquela coisa de criar intimidade demais, João, com uma coisa que é mais profissional. De repente tem a zeladora que está há muitos anos trabalhando no prédio, mas ela conhece a Dona Maria do 302. Demais. Na minha empresa mesmo, a gente às vezes pega condomínios que tem um colaborador de 15 anos, 20 anos. Por que não demite? Ah, João, mas o síndico gosta muito, os moradores gostam muito. Meu filho conheceu, era pequeno. Tem muito disso. Já faz parte da família. E a pessoa não trabalha mais, já não consegue suprir aquilo para que foi contratada e continua ali. E não é demitido. Além também de ter uma rescisão enorme, mas a pessoa tem esse apego. Então, o problema do síndico, não o síndico morador, não vou falar assim, mas talvez o síndico que não tenha todo esse conhecimento e essa aptidão, é isso. É se envolver demais naquilo. Esquecer que aquilo ali é uma empresa, que não é o quintal de uma casa, que não é a sua casa, né? A área comum é de todos. O síndico cuida da área comum e do prédio no todo.
Então, ele não pode esquecer disso. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, inclusive, até o João falou disso, no Secov a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de treinar. Você, inclusive, deu cursos para nós, você fez, participou de um treinamento nosso. Você falou de uma coisa interessante, né? Na busca de informação, as pessoas lá no Secov se reúnem e trocam suas ideias e suas experiências. Né? Falta um pouco disso do síndico, dele falar assim, olha, eu estou síndico, mas esse tempo que eu estou síndico, eu tenho que ser o melhor síndico possível, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que me profissionalizar. Como é que os cursos podem fazer esse cara ficar melhor, João? Cara, essa abertura que o Secov deu, para mim, que sou síndico há 1 ano e meio, eu já mexo com condomínios há 5 anos. Mas como síndico há 1 ano e meio, eu tinha uma noção. Só que essa abertura que o Secov deu, de fazer o Conecta Síndico, de dar os cofres, colocar síndicos juntos e conversar, é ótimo, porque a gente consegue trocar muitas figurinhas entre nós. O João falou, tem uma coisa engraçada para mim agora, eu achei engraçado. Ele falou assim, Gilson, quando eu era só empresário e prestava serviço terceirizado aos condomínios, tinha uma visão do que era ser síndico. Depois que eu virei, tive Exatamente. Prestando serviço, a gente viu uma coisa, porque a gente sempre assessorou muito o síndico, mas como síndico, é outros 500. É muito mais difícil. O que mais pegou, João? Agora falando não do João empresário, advogado, o João síndico, o que mais pegou? Cara, eu acho que o trato com as pessoas, porque eu tenho 120 apartamentos, unidades. Então, no meu grupo do WhatsApp tem lá umas 300 pessoas. E lidar com isso. Como passar a informação de uma forma correta, como ser duro de uma forma correta, como você notificar, como multar, como pedir, como cobrar. E isso ninguém ensina. É uma coisa que você vai aprendendo ali com o tempo. Tive muita dificuldade, acho que todos têm nesse início, mas acredito que é aprendível, né? O bom do Secov foi justamente isso, porque você consegue falar com outros síndicos e entender essas dores que são iguais. Porque condomínio é tipo uma pessoa diferente. Cada condomínio é uma pessoa, um tipo de pessoa. E nunca vai ser um igual ao outro. Então você consegue pegar muito desses feedbacks dos demais síndicos, você conversa com eles e entende. E tem uma coisa que você colocou que eu queria até voltar a desdobrar isso, até pegando o advogado e o síndico. A ideia de que os seres humanos é a coisa mais difícil de administrar, João. Eu concordo 100%. Porque é muito aleatório, não tem como a gente criar um sistema que preveja como que os meus condôminos vão se portar daqui 1 mês ou daqui 2 meses. Não tem como saber, se eu coloco um projeto para ser feito, como que eles vão se portar. E gerir isso é muito difícil, é complicado. Porque a gente não entende, né? Como que a gente vai administrar isso no futuro. Por exemplo, eu promovo lá alguma ação ou faço algum melhoramento no prédio. Talvez todo mundo goste, talvez não. A gente não tem como prever isso. Então, medir essa pressão, entender o que as pessoas gostam, querem, é importante. E é isso que é difícil de chegar. Essa questão do difícil de chegar, e você como advogado, tem uma coisa que é interessante. Você sabe, e você é um especialista nisso, tem uma legislação. Tem. Tem uma administração de condomínio que está pautada por normas. Sim. E elas existem e serão cobradas quando forem necessárias. Com certeza. Desde a gestão dos funcionários, há uma legislação trabalhista que a gente tem que respeitar, como a legislação patrimonial do direito público, direito privado. Ali tem famílias que têm suas propriedades ali. Exatamente. Né? Tudo isso tem que passar pela cabeça do síndico. Só que o síndico está administrando as pessoas, né? E as pessoas onde elas moram. E você colocou um dado interessante. Como é que o síndico administra um ambiente de moradia que é privado no espaço de cada um, seus apartamentos, vamos supor, se é um prédio, onde ele administra o espaço coletivo, o salão de festa, o jardim, os espaços comuns, e onde ele administra as necessidades coletivas, que é uma coisa meio complicada. Né? Nunca você vai ter a aceitação da maioria. Como ser um bom síndico gestando isso? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil e a pergunta de 1 milhão, porque acho que não tem uma resposta específica. O primeiro ponto é entender aonde você está entrando. Você quer ser síndico por conta da remuneração? Não seja síndico. Você tem que ter ali uma vontade, né? Sentir, igual a Leila falou, sentir no coração de ser síndico, de querer pegar essa bronca. Porque tem que gostar de gente, né? Muito. Tem que gostar. E tem que ter um amor ali envolvido, porque não é fácil. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que saber o que você está fazendo ali. Você quer entrar por quê? Pelo dinheiro? Não vá. Vá pela vontade de fazer algo pelas pessoas, por onde você mora. E basicamente é isso. Na parte da gestão,
tem que buscar conhecimento. Se você não sabe e não vai querer aprender, não seja síndico. Se você não sabe e quer buscar conhecimento, quer aprender, quer fazer curso, vai ler livros sobre, beleza. E entender a responsabilidade civil e penal, porque esse é o ponto que mais pega. Todo erro que você cometer, se auditado no futuro, ou se vir a acontecer algum problema para o condomínio, você vai pagar por aquele erro. Que coisa louca, você é o principal responsável pelas ações que toma, contudo você não pode se sentir o dono porque você não é o senhor absoluto. Exatamente, mas é por conta disso que tem essa responsabilidade, porque não é meu. Eu estou cuidando de uma coisa de outras pessoas. Elas confiaram a mim, né, esse poder de cuidar. Só que eu tenho que lembrar sempre que eu não sou o dono. Tem muitos síndicos que se acham donos do condomínio. Ali ele manda, ele fala, ele multa. Não é assim. O síndico, ele é o funcionário. Ele tem que saber servir. Eu estou ali para servir. É lógico que eu vou multar, eu vou notificar, eu vou chamar atenção. Só que quando eu faço isso, eu estou servindo ao restante. A pessoa jurídica do condomínio, né? Eu queria que você faça duas coisas para mim, puxando um tema que você mesmo trouxe antes da gente começar a conversa. Se você assim, Gilson, olha, tem os espaços comuns no condomínio. Os espaços coletivos que as pessoas usam comuns. Aí as pessoas veem a tomada, o cara acha assim, eu vou botar meu negócio para carregar aqui, eu vou botar, porque a tomada é... Né? Aí você colocou uma coisa interessante, mas a conta de luz ali, todo mundo vai pagar. A gente tem muito isso com a coisa pública. Se é público eu posso usar porque é público. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo, os funcionários de um condomínio são funcionários do condomínio. Exatamente. São gerenciados, suponho eu, pelo síndico. Ok? E os funcionários podem olhar, às vezes, para o funcionário do condomínio, os moradores, podem olhar para os funcionários do condomínio e dizer assim, é meu funcionário também. Isso precisa ficar muito claro, João. Como é que se define isso? Você que trabalha com a gestão, como é que se define isso? Assim, falando como empresa, que aí tem alguns exemplos, né? No nossa contratação e regimento, está lá específico que os colaboradores não podem fazer serviços para morador. Por quê? Já aconteceu muito. Seu João, lava o meu carro, lá seu Pedro, lava o meu carro. Nem muito isso. O zelador, por exemplo, que mexe com elétrica. Você consegue vir aqui trocar meu chuveiro? É rapidinho. Você consegue vir aqui trocar minha lâmpada? Meu cano aqui da pia, ele entupiu. Você consegue ver rapidinho. E o funcionário, com medo de sofrer uma represália, vai lá e faz. A gente não fica sabendo. Entendeu? E o pessoal, assim, tem muita gente que folga um pouco em cima disso. Então é um dever do síndico também ter esse pulso firme e falar, olha, funcionário é do condomínio. Ele não vai fazer serviço à parte para ninguém. Se eu ver, eu vou multar. Ele pode fazer, saindo do horário de trabalho dele, fazer um apoio? Depois, aí a vida dele. Mas ali naquele horário, porque a gente tem a responsabilidade. Imagina se ele vai trocar um chuveiro, ele é executado e vai para o hospital. A culpa é de quem? Vai cair sobre o condomínio, porque ele estava no horário de trabalho do condomínio. Exatamente. Ou imagina se ele vai trocar o chuveiro, não é eletrocutado, mas queima todo o apartamento. Acontece alguma coisa, uma pane, estraga um piso. E aí eu te pergunto, João. E aí eu te pergunto. Então, o que a gente faz? Quem mandou ele lá? O morador chamou. Só que ele já estava treinado, falado, não pode ir. Mas ele foi. Aí uma briga na justiça. Aí vai ser uma culpa concorrente. A responsabilidade é do funcionário? Que se arriscou ir lá, aí vai ser do dono do apartamento, que tem que correr o risco, exatamente. Afinal. Aí vai ser uma culpa concorrente, vai ter que cada um brigar pelo seu ali. E o juiz vai definir, porque tem uma briga boa. São 3 pontos, né? O condomínio que falou que não podia entrar, o colaborador que entrou e o morador que chamou. E aí? É por isso que eu considero que você fala, o treinamento é fundamental, porque as pessoas precisam ter muito claro isso, né? De que você não pode fazer certas coisas e outras você pode. E tem que saber como chegar no morador também. A parte de comunicar ao morador é muito importante. Se você é aquele síndico que só chega e muito direto, que não tem aquele, não sei, tem um jogo diplomacia, cordialidade e respeito. Isso. Tem que saber como falar. Se você só chega e fala, aquele morador vai ver você como um inimigo. E talvez repita o erro por raiva. Vai multar? Pode multar. Não ligo. Por isso que eu gosto muito da conscientização. Você errou por causa disso e disso. Se você continuar nesse erro,
Isso pode acontecer, outras pessoas vão ver você e não vão fazer o mesmo. Você entendeu? Ah, entendi, João. Nossa, você tá certo. Eu acho isso fundamental. Tem muitos moradores meus que falam multa, mas às vezes não vale a pena multar. A multa vai gerar o oposto. A pessoa vai ficar irritada, não vai entender e talvez faça de novo. Talvez seja colocar lenha na fogueira, que a gente diz. Você só vai aumentar o problema e vai criar um ambiente de atrito que pode, inclusive, contaminar outras pessoas. Exatamente. A diplomacia é fundamental. Na hora de você conscientizar, e aí vou voltar à questão que eu achei legal da gestão de pessoas, quando você fala da gestão de pessoas, e você trabalha com serviços terceirizados a condomínios, a gente tem seres humanos que, morando dentro de um ambiente, que é o condomínio, e tendo funcionários dentro desse ambiente, os funcionários têm papéis distintos, funções distintas. E aí você colocou uma coisa interessante, né? Que a gente tem que, quando vai contratar um funcionário para o condomínio, saber a descrição dos cargos e das funções desse funcionário, né? E profissionalizar isso. O síndico, como é que ele cria essa noção de que ele está gestando funcionários e que ele precisa ter muito claro que essa gestão tem que ser o mais legal possível? O ponto de partida é quando você vai assumir um condomínio. Quem está deixando? Vamos supor que o João está saindo, o Gilson está entrando para ser o síndico do prédio. O que é fundamental se ter como regra numa transição? Para que ela ocorra da melhor forma, para que quem entre não seja tão surpreendido por coisas que vai dizer, como você falou, pô, mas eu não sabia disso. Então aí envolve de novo, assim, é uma pergunta de 1 milhão, porque a troca de gestão é um momento muito complicado no condomínio. Demais. Nunca é cordial, nunca é o meu sucessor. Nunca, assim, acho que não. É exagero, mas em via de regra. Mas, porque tem, assim, hoje o condomínio, infelizmente, o ramo condominial virou um negócio. Todo mundo acha que o síndico está lá só para ganhar dinheiro. Isso é fato. Eu já fui acusado disso, provavelmente todos já foram também. E, normalmente, quando a pessoa perde o posto de síndico, provavelmente ela vai ficar irritada. Normalmente ficam, não todos. E a pessoa que entra, talvez sempre teve aquele embate com o síndico que vira quase que um jogo. Entendi. E por conta disso não tem essa cordialidade. Tem muitos condomínios que quando troca o síndico, ele manda todo mundo embora e contrata diferente. Ou manda porteiro, zelador, todo mundo embora? Já vi mandar. E acontece muito disso. Referente à sua pergunta da gestão de pessoas, aí volta a história de você saber aonde você está entrando. Porque além de você administrar, você pagar, fazer toda a parte, você tem que saber gerir as pessoas que trabalham no condomínio. Você vai saber fazer isso? Você vai saber, o zelador tem que limpar os corredores todos os dias da forma tal, com produto tal. Muitas pessoas não sabem disso, não procuram conhecimento disso. Entende? Então isso acontece muito também. Uma coisa interessante você colocou, porque a gente tem uma associação de um empreendimento, de uma administração de um condomínio, um empreendimento de um lugar que é importante para todos, que você foi eleito para ser síndico. Sim. Mas o processo de sucessão nem sempre ele é muito harmônico. Não. Né? E, ao mesmo tempo, você tem funcionários que devem trabalhar numa empresa, como é o condomínio, pelo condomínio, e não por quem está à frente do condomínio, para quem é o síndico. Exatamente. Né? Então, você tem que, de certa maneira, esse treinamento que a gente oferece, que você falou, essa busca de conhecimento, ela não é só do síndico. Todo mundo que está dentro de um condomínio, vai morar no condomínio, tem que ter uma mínima noção da racionalidade, da legalidade que está por trás daquilo. Exatamente. É como se eu tivesse que fazer um curso para todos os moradores do prédio, por exemplo. É o ideal. Muitos condôminos mudam sem nunca morar em condomínio. Muitos condôminos moravam em casa e vão para o condomínio e não sabem que a área comum é de todos, não sabem que existe um regimento. Então, a área comum não é para você fazer o que você quer, existe uma regra. Exatamente, igual você falou da tomada. Eu tive gente já carregando patinete na área comum. Daí eu falei, olha, não pode. Por quê? Porque quem paga isso aqui é todo mundo. Então você não pode usufruir de algo que é de todos. Ah, João, mas eu pago. Não, vamos tirar a tomada, ele entendeu, tudo certo. E muitos condomínios nunca moraram em condomínio, não sabem que tem um regimento interno, que existe leis. É uma minicidade. Por isso que alguém que vai morar num prédio, a primeira coisa que ele tem que pegar é ler o regimento interno. Às vezes até de locar, antes de comprar, é bom dar uma lidinha no regimento interno. Exatamente. Como que se porta em relação a pets, como que se porta a visitantes, o que eu faço?
eu tenho meu regimento interno, eu fiz um compiladão. Assim, eu mando uns 20 áudios para quem muda, explico tudo. E eu fiz um resumo do regimento. Coloquei as partes mais importantes, tudo coloridinho, bonitinho, falo, ó, lê o regimento. Mas se não der tempo, lê o resumo. Porque o resumo tá tudo, horário, até que horas que pode ir, salão de festa, preço, tudo certinho, para a pessoa saber o que ela pode e o que ela não pode. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta nessa coisa do regimento. Porque a gente vive um mundo de diversidades, certo? Você mesmo colocou no início da nossa conversa. Gilson, num condomínio moram pessoas de profissões diferentes, de opiniões diferentes, de idades diferentes. Tudo, né? Tudo diferente. E é passível de conflitos. Né? O mundo ideal para algumas pessoas é que todo mundo à sua volta fosse igual a ela, gostasse das mesmas coisas dela, tivesse as mesmas opiniões dela e tal. Não é. Né? Não é assim. Só que existe um regimento interno. Sim. E quando a gente vai elaborar um regimento interno, tem algumas pessoas que estão por trás disso. Um regimento interno tem que tomar cuidado porque ele pode ferir a lei. De repente, dentro de um condomínio, se decide que aqui não pode tal coisa, mas esse não pode aqui fere um direito universal? Acontece muito. O regimento interno tem que estar lastreado sempre na lei. Não existe nenhum regimento, uma convenção que possa ir acima do Código Civil, Constituição. Então, ele sempre é feito lastreado pela lei. Se tem algo ali errado, provavelmente alguém vai apontar e vai ser mudado. Um ponto muito importante em relação a pets, que é um exemplo clássico. Ter que carregar o pet no colo. Alguns regimentos têm isso. E fala que é passível de multa. Tá. Aí vamos adequar a realidade dos fatos. Você tem um Golden que pesa 30 quilos. Como que você vai carregar no colo? E se forem 2 cachorros? E se for um cachorro pequeno, mas é uma senhora de idade de 90 anos? Então isso aí não pode ser cobrado. Algumas coisas que você sempre tem que se adequar aos fatos. E esse é um exemplo que muitos condôminos síndicos cobram, mas que não dá. Não tem como, não tem possibilidade alguma de acontecer. Olha que coisa interessante. Então pode ser que dentro de um condomínio, achando que nós fizemos uma escolha democrática, sim. estamos às vezes infringindo a lei. Não infringindo, mas aquela pessoa pode se sentir lesada e entrar com algum pedido referente àquilo. Não está lá na lei, olha, ele não pode carregar o pet. Não, mas você consegue. Porque fere um pouco ali a liberdade, né? Não faz sentido. Como é que eu só posso carregar o meu pet no colo? Não tem como. Entendi. E tem alguns exemplos, outros também, em relação a isso, mas hoje os regimentos são feitos sempre amparados por algum advogado, uma administradora e tudo mais. Então, hoje eu acho que não vai ter tantos problemas assim. Tá? A questão da diversidade cultural, por exemplo, a questão de gênero, a questão da violência contra a mulher, que é uma coisa que, infelizmente, né, o condomínio é meio que um recorte da sociedade, existe isso. É uma preocupação que o síndico tem que ter e se posicionar de forma constante? 100%. Às vezes, numa assembleia, fala, a gente tem que tomar cuidado com o preconceito 100%. Racial, religioso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o síndico, fora todas as funções que ele tem, ele consegue alcançar facilmente um grande nível de pessoas, que no caso é o seu condomínio. Então ele consegue educar ou reeducar as pessoas de uma forma mais fácil, através de campanhas. Por exemplo, no meu eu tive a questão do problema com o lixo, o pessoal não reciclava, fiz um flyer, coloquei debaixo da porta de todo mundo, expliquei. Às vezes eu mando um vídeo lá explicativo sobre. Então o síndico tem que se preocupar com certeza sobre esses pontos. Se há algum problema de violência contra a mulher no condomínio, fale sobre, não esconda, fale. Tem um grupo fechado onde só eu falo. Chega lá e fala, explica. Entende? Que não podemos fechar os olhos quanto a isso. Questão de problemas com preconceito, a mesma coisa. Se o síndico viu, ele não pode ficar aquém a isso. Não pode. Ou seja, ele tem que ser um agente ativo de combate ao preconceito, de combate ao feminicídio. Ele tem que estar presente nas ações que ele toma na defesa do que é o direito e dignidade humana. Com certeza, porque ele está ali assim, querendo ou não, ele está ali para isso. Ele tem esse poder de chegar nas pessoas. E depois, se der algum problema, talvez ele possa vir a ser o responsável, porque o síndico é o primeiro a saber. Se acontecer alguma coisa, ele sabe. E se ele sabe e não falou nada, ele foi conivente. Correto? Então, uma pergunta desafiadora para você. Mais uma? A gente pensa muito em segurança
dentro dos condomínios, né? Hoje, inclusive, segurança é um critério de valorização dos condomínios. Todo mundo mora em condomínio. Primeira pergunta que a pessoa faz quando vai alugar um prédio no apartamento, no edifício que você é síndico, lá onde eu moro, as pessoas falam assim, a segurança aqui é boa? Segurança implica em câmeras, vigilância, monitoramento de entrada, saída, moradores o tempo todo. A gente também tem que ter uma gestão clara disso, do que a gente pode ter ou não de informação sobre as pessoas que moram no prédio, quem entra, quem sai. Como é que a gente pode gerenciar de uma maneira responsável e, ao mesmo tempo, dentro da lei? A ideia de que, eu preciso ser transparente na conduta minha dentro mas como é que isso pode também não ferir a integridade das pessoas ali? Essa é uma pergunta bem difícil. Mais de 1 milhão, eu estou ganhando de 1 milhão. Porque aí você vai envolver o direito de propriedade privada. Eu como síndico, não posso impedir alguém que tenha propriedade do apartamento de colocar alguém ali dentro. Tipo, no meu condomínio, eu tive alguns problemas com algumas pessoas. Eu quero dar uma festa no meu apartamento e quero que tais pessoas entrem. Se fosse. Radicalizei demais. Não, mas assim, mas a gente não consegue ter esse, assim, lógico que, igual a Leila falou, que faz uma entrevista. Só que assim, se eu sou o dono do apartamento e eu quero alugar para a pessoa X, infelizmente não tem como impedir. A pessoa X pode ser um problema para a comunidade do condomínio. Pode ser um problema. É lógico que a gente pode tentar prever o problema, falar com o morador. Eu falo com o pessoal, falo, gente, a gente teve alguns problemas aqui. Quando for alocar o apartamento, dá uma pesquisada, por gentileza, olha quem que é a pessoa, vê o histórico dela, para não trazer problemas para cá. Tem pessoas que moram aqui, tem crianças. Então, é isso que a gente pode fazer. Agora, eu acho que impedir de alocar uma pessoa ali, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque é a propriedade privada. O poder do síndico é área comum. É lógico. No momento que um apartamento ferir o direito de um outro, mesmo dentro do apartamento, a gente vai atrás de medidas para impedir. Por exemplo, cigarro, fumaça, maconha, essas coisas acontecem muito. E quando chegam no apartamento de outra pessoa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Quando você fala que chega no apartamento da pessoa, vamos pensar assim... A fumaça, tá. A fumaça tem em alguns prédios, a fumaça sai pelos andares e vai correndo. Vai correndo. E aí a gente tem que intervir. Já aconteceu muito, em muitos prédios acontece isso. Acho que hoje é muito recorrente a questão do cigarro. E aí temos que chegar no morador, falar com ele, tentar explicar, ver se ele entende. E existem medidas que você pode fazer para que o morador pare. Só que aí é comprar uma briga. Entendi. Porque eu estou dentro do meu espaço eu posso fazer o que eu quero. Se você está se sentindo incomodado, mas eu não estou saindo do meu espaço, não estou aí fumando no seu apartamento. Mas... Felizmente, muitos exemplos que eu tenho ruins não são do meu prédio. Porque lá eu gosto muito onde eu moro, o pessoal lá é muito gente boa. Tive problemas no começo, mas é o normal de... gestar problemas. Exatamente. Então, muitos problemas que eu trago é da empresa que a gente sempre auxiliou muito o síndico, né? A gente sempre teve uma relação tentando ser um pouco mais íntimo do síndico, tentar antecipar problemas, né? E sempre ajudamos em relação a isso. Por conta do direito também, sempre pergunta, João, o que eu faço aqui, o que eu faço ali? Entendeu? Agora, quando você está trabalhando a gestão do condomínio, é uma coisa que eu acho relevante. Os condomínios são muito dinâmicos, pessoas entram, pessoas saem o tempo todo. Também tem os moradores que são históricos, estão lá há 20 anos, 30 anos. E nessa circulação de pessoas, vai se mudando o perfil, muitas vezes, do prédio, mudando o perfil das pessoas com algumas permanências, né? Uma das coisas que é a tendência na população brasileira é a terceira idade. Hoje os prédios, eu vejo pelo meu prédio, quando eu comecei a morar lá há mais de 20 anos, tinha muitas crianças. Hoje já não tem mais quase nenhuma criança no prédio. Raros são os casais que têm crianças no prédio. Esse envelhecimento da população implica uma mudança também na legislação que rege o condomínio. O perfil da mudança da população também deve despertar no síndico certas preocupações, como no caso da terceira idade. A gente teve um treinamento no Conecta da Carol, da Starbank, e ela falou sobre isso. E assim, hoje já é notório que a nossa pirâmide social está estreitando na base e alargando na ponta. Ou seja, vamos ser mais velhos do que novos, mais idosos do que crianças. E com certeza é importante ter essa noção. O seu prédio começar a se equipar em relação a isso. Porque o idoso é uma pessoa mais carente.
que precisa de um pouco mais de atenção. Então, com certeza, a legislação ela já se abarca um pouco. Hoje já temos tamanhos corretos para portas, para passar cadeira de rodas, e tem meios para isso, né? Mas é um assunto que, com certeza... O Estatuto do Idoso, por exemplo, é uma coisa que o síndico tem que tomar cuidado e deve ter conhecimento. Sim. O síndico tem que é o que eu falei, o síndico tem que entender de tudo um pouco. Porque como lá mora todo tipo de pessoa, todos os tipos, todas as idades, ele tem que saber um pouco sobre cada coisa. Sobre, por exemplo, você falou da violência contra a mulher, ele tem que estar ativo em relação a isso. Preconceitos, tem que estar ativo. A maioridade, tem que estar ativo. Os idosos, ele tem que saber, tem que entender que talvez more um idoso lá e talvez ele precise, alerta o zelador, porque no 406 mora uma senhorinha. Fique esperto, passa lá, vê se ela está tudo bem. Monitora ela mais de perto. Para saber, porque a gente tem que ter esse controle, tem que ter. Não dá para não ter. Você é síndico, por isso que eu falei que tem que ter amor. Se for só pelo dinheiro, acho que ninguém faz. E você colocou para mim que os condomínios eles estão cada vez mais se multiplicando, né? As cidades estão se verticalizando. Isso implica que o condomínio vai fazer parte da vida de todo mundo um dia na vida. Com certeza. A gente tem condomínios horizontais também, claro. Né? E essa relação de convivência dentro dos ambientes, ela me parece um pouco desafio de cidadania. Né? A gente às vezes mora num condomínio, quando a gente mora num país, a gente está num estado, está numa cidade, e a gente não se preocupa muito de que aquilo também tem que ser administrado por nós. De uma certa maneira, a gente tem que ser mais participativo. Exatamente. A pergunta é, você como síndico e também como alguém que trabalha com isso há muito tempo, né? Quantos % das pessoas são um morador participante, são um cidadão do condomínio, vamos dizer assim? Eu acho que em todos os condomínios tem esse problema de cobrar muito no privado, no grupo, mas no momento da assembleia em si... E que o debate está aberto. E que assim, exatamente, que é o momento de decidir coisas, não participa. Acontece muito em quase todos, provavelmente. As pessoas mais ativas, as que falam mais, talvez, nos grupos, que querem tantas mudanças, não participam tão ativamente. Uma porcentagem eu não consigo falar exatamente, mas acontece muito. Em assembleias você não vê todo aquele alvoroço, toda aquela cobrança. E pro síndico e pro condomínio, isso é importante. Porque o síndico está ali para coordenar o condomínio, que é feito de pessoas. E as pessoas têm que ser ativamente responsáveis pelos pedidos, em saber que o síndico também depende do feedback. Ou seja, o condomínio seria o bom princípio para ser cidadão. Né? Se você quer começar a ser cidadão, comece pelo prédio onde você mora. Exatamente. E saber como pedir também. Tem muitos condomínios que não sabem como pedir, chegam brigando, falando alto, mas tem formas de você chegar no síndico e explicar a situação. Porque, igual eu falei, o síndico ele tem muitas tarefas, né? Então, o condomínio tem que entender isso também. Que na frente daquele pedido vai ter uns 50 na frente, né? Mas é muito importante que ele se motive a aprender mais e participar. O condomínio tem que participar. Tem síndico que não gosta. Eu gosto. Eu gosto que me perguntem, que me falem, que me cobrem. Porque aí eu sei o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo certo, que eu posso crescer e melhorar. Quanto mais pessoas participam, melhor fica a sua gestão. Com certeza. Aí Contudo, você sempre falou para mim, eu queria encerrar falando disso com você. Você sempre falou para mim, lá no começo da nossa conversa, mais difícil do que administrar a reforma da garagem, a pintura na parede, problemas de vazamento, é o ser humano. Com certeza. Com certeza. Não tem nada nenhuma IA que vai conseguir prever a atitude do ser humano. Como que ele vai agir em determinado fator, momento, opinião que eu dê, o que eu fale, é extremamente difícil. Então, saber se portar, isso eu acho que é o mais importante do síndico. Eu acho que relacionamento com pessoas é quase que o cerne do ser síndico. Entendi. Porque é quem vai te cobrar, é quem vai te pedir. Então, saber se relacionar com eles é quem vai errar, né? Então, saber se relacionar com eles é o mais importante. João, muito obrigado pela tua presença no Sacovicast. Eu que agradeço e estamos às ordens, se precisar. João Padoan é alguém fantástico para a gente conversar e conversamos sobre isso. Né? A experiência como advogado, conhece a legislação, tem uma empresa que atua junto aos condomínios e ele é síndico. Acho que essa é a grande riqueza da nossa conversa.
podemos tratar de temas com a legalidade da gestão de um condomínio, a convivência entre os seres humanos e também entender que dentro das regras de um condomínio tem que se respeitar as regras gerais, mas ao mesmo tempo tem que se respeitar pessoas. E fecho com aquilo que o João falou. Mais difícil do que administrar uma infraestrutura de um condomínio é as pessoas, mas é também pelas pessoas que um síndico atua. E esse é o papel do Secov, melhorar a qualidade de vida das pessoas nos ambientes onde eles moram, nos condomínios também. Até o nosso próximo encontro.